Olha só quem chegou, meu consagrado! Aí, chefia, desce mais uma bebida pra essa mesa! Agora tu, meu irmão, venha cá, não seja acanhado, guardei um lugarzinho aqui pra você, senta aqui. Pode sentar, rapaz, senta, que já tá começando o Caneco Furado. Tostado. Fala, galera, aqui é o Mestre Igor. E hoje, Dudu, hoje eu estou com o Dudu. Dudu, dá um oi pras pessoas, Dudu. Fala, galera, aqui é o Dudu, o ogro mais sutil do Caneco. É o único ogro que a gente tem aqui também, né, Dudu? Sim, ué, mas não deixa de ser o mais sutil, né? É verdade. E hoje, Eduardo, nós temos uma convidada ilustríssima, vindo dos antros bibliotecários de uma grande biblioteca. Oi, Lara. Oi, olá, meu nome é Lara e eu tô aqui só enchendo a linguiça mesmo. Ah, tá. Uhum. Só vim fazer cota, cota aqui. Mulher especialista em lore, especialista em biblioteconomia. Biblioteconomia de bibliotecas fantasiosas. Muito orgulho disso, muito orgulho. Lá no... E de onde é que você é, Lara? Que você não falou, enfim. A gente tem um podcast chamado Mestres de Candlekeep e a gente foca em lore de Forgotten Realms e D&D, mas tem outros lores também que a gente tá desenvolvendo por lá. É um podcast voltado para mestres, para ajudar vocês a seguirem suas campanhas de forma mais doentia, no máximo. A gente mastiga e vomita na sua boquinha. Você que tem preguiça de ler, escute a voz da Lara falando. Ou então, se você que é analfabeto funcional, também serve. Não zoa os analfabetos funcionais, tá? Porque, acredite se quiser, as pessoas não querem mais ler. Hoje em dia, as pessoas não querem mais ler. Então, o que elas fazem? Procuram conteúdos que sejam mais facilmente tragáveis. Será que se Senhor dos Anéis fosse hoje em dia, o pessoal ia deixar de ler o livro pra escutar alguém falando ele? Cara, uma boa se Senhor dos Anéis fosse um audiolivro dramatizado, com certeza. Porra, aí. Eu acredito que ia ser uma ideia, hein? Sucesso. E aí, quem quiser fazer um podcast sobre Senhor dos Anéis, tem muita coisa pra falar, hein? Nossa Senhora. Pra caralho. É muito mesmo. Só o Silmarillion ia dar 5 anos de cast. Nossa, o Silmarillion é muito bom. Eu comecei a ler, mas eu dormi no meio. Mas é muito bom, recomendo. Se você ler, por favor, faz o podcast e grava que eu vou vir, porque eu não quero mais ler, não. Mas então, Igor, do que se trata o assunto hoje? Hoje nós vamos falar sobre, eu gosto de ler o nome do cast porque eu sou desse, ambientação, imersão e alguns acessórios. Porque a coesão do seu ambiente importa. E, na verdade, esse é o nome que eu dei. Mas o nome que o Dudu deu, pra vocês ficarem sabendo, é Táticas para Aumentar a Imersão. Bem mais conciso, né? Ou você pode fazer que nem eu, que dei o nome do cast de drama. Porque como todos os jogadores, todos os meus casts têm o título que eu dou, o título que sai é o título do Dudu, porque ele é, né, pequeno. Mas todos os casts têm um nome que eu dei no meu coração, que é sempre assim, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Isso. É sempre título, um título enorme e um subtítulo. Muito simplório, não. Tem que falar um nome complexo, mas é importante. Mas então, já que a gente já sabe do que se trata o cast, me responde uma coisa aqui. O quê? Não, na verdade você não, Igor. Fica aí quieto no seu canto. Ô, Lara, me diz uma coisa. Não. Tem e-mails? Se temos e-mails? Temos e-mails? Eu não sei, gente. Eu não sou daqui. Tem e-mail, Igor? E-mails! Ei, vocês aí. Eu bem vi a vaca correio fugindo com as cartinhas na boca. Fala, galera! Aqui é o Mestre Igor e o Caneco... E aqui é o Dudu. Desculpa, o Dudu. Sutil. Eu não tô mais acostumado, você tá tão tá tão longe, Dudu. Bom, a gente veio aqui falar pra vocês que nós abrimos um sistema de apoio pra fazer aquela reforma do estabelecimento, contratar os funcionários, controlar a mente dos goblins que a gente tem controlado pra fazer a entrega de comida, tá ficando complicado e muito caro. A gente contratou um pianista chamado Ricardo. O crachá dele é editor. Além disso, eu acho que é isso.
Se você curte o nosso conteúdo, temos um grupo do Telegram para os apoiadores aqui do Caneco, onde nós vamos fazer várias recompensas. Considera apoiar o rolê. Confere lá no Padrim e no PicPay. As formas de apoio são R$10, que te bota no grupo, para bater papo comigo, com o Dudu, com a Laura e com o Gustavo, que já estão lá no grupo. Também tem um apoio de R$20, que eu, pelo menos da forma que eu planejei, vai te dar uma chance de ser sorteado para ser convidado em alguns episódios de qualquer campanha que eu esteja narrando, que não seja dos padrinhos. Quê? E aleatório. E depois eu vou te explicar isso, Dudu. Tá no segredo. Presta atenção no pato. E o apoio de R$30, que vai te deixar elegível para as mini-campanhas dos padrinhos. Basicamente é isso. Como assim? Como assim? Dudu, campanha, não pensa cara? muito Você nisso. tá falando, não tô sabendo nada. Desce o pato com batata! As opiniões a seguir são nossas, e como membros do Caneco Furado, nos reservamos o direito de estarmos errados. Contudo, se você discorda, manda um e-mail pra gente. E se você concorda, manda um também. Ficou bom. Muito bom. A gente pode usar esse disclaimer da Lara em todos os casts. Ai, larga de preguiça, cara. Achei que ficou muito bom. Caraca, ia ficar muito bom. Transforma em o disclaimer e adiciona em todos os casts. Ai, preguiçoso. Que pariu. Cara, o último cast, a vírgula foi um bode. Então, assim... Vocês não tem mais padrão. Vocês já estão outro patamar. Mas, Dudu, o que tem a ver ambientação e imersão para uma sessão ser legal? É porque tem uma coisa que é muito importante. A ambientação, ela importa. Ela é como se comporta o cenário, né? Meu Deus, Eduardo. É importante que o seu cenário tenha um mínimo de coesão e regras para que as pessoas entendam como ele funciona? Eu não acredito. Essa eu não sabia. Tô perplexa. Se você não tem noção nenhuma das regras que vão reger o cenário, e eu não tô falando das regras do sistema, que você deveria ter a obrigação de saber pelo menos o básico. Mas, por exemplo, você tem que saber que Waterdeep não é uma vilazinha no meio do nada. Você tem que saber que Waterdeep é uma capital que tem um sistema judiciário lá. Então, se seus players fizerem merda em Waterdeep, eles vão sofrer as consequências e sentir todo o peso da força da justiça. Exatamente. Do sistema judiciário. Vão ser lá punidos. E, além de tudo, por exemplo, usando o exemplo do Waterdeep, se você for um mago e estiver em Waterdeep, você tem que se cadastrar, sabia? Você tem que ir lá na torre, se cadastrar como mago, dizer qual é o se for clérigo, mago que seja, que você usa magia, e pegar um termo de segurança dizendo que você não pode usar magia dentro da cidade, Tem todo um protocolo de regras pra você seguir. Isso é uma coisa que tem no cenário já pronto. Então, eu também acho legal quando você vai procurar uma história que já tem um cenário pronto, você conhecer um pouco do local que você tá indo pra você ambientar sua campanha de melhor forma. Mesmo que você não use uma campanha pronta, você tá usando uma lore que existe e que vai te dar uma bagagem muito boa. Isso vai te auxiliar, porque aí você já vai ter mais... Por mais que você não use os personagens, os NPCs que tem um Waterdeep, vai te dar já ideias e subsídios para você poder fazer o ambiente ficar mais vivo, né? Você conseguir descrever melhor e você poder ter menos trabalho também. Então é por isso que você tem que ficar de olho na cultura do lugar, as comidas, os hobbies das pessoas. Por exemplo, tipo... Eu não vou tomar fundo, mas você pode fazer. É loucura. Isso é bem importante. Por exemplo, eu tava desenvolvendo o meu cenário e uma das cidades mais importantes é Mérsica, que na verdade não é uma cidade, são 3. E são cidades essencialmente voltadas à navegação, que é uma coisa rara no cenário. Então, eles têm toda uma estrutura baseada que a maior fonte de renda deles vem do mar. Então, a maioria dos pratos diferentes, quase todos os ambientes do meu cenário, em que as pessoas comem pato com batata, eles comem muito peixe. Tem a cidade mais próxima é uma madeireira gigante, basicamente, para produzir os navios. Tem uma outra cidade que fornece, que é uma cidade mais próxima de uma montanha que tem perto
do ambiente que eles estão, que fornece minérios e tal, porque eles são uma província separada do reino mais próximo. Eles conquistaram a independência. Então, todo o ambiente é super diferente dos reinos próximos. O líder da província é um dragão. A cultura é completamente diferente. Então, as pessoas se vestem diferente, elas comem outras coisas. Quando você começa a criar, como é que você faz? Porque assim, você falar que você tem todo esse mundo já criado, pelo menos essa cidade, né? Pro mestre novato pode ser um pouco assustador, né? Caramba, cara, eu vou ter que pensar nisso tudo. Mas aí a gente tem que pensar o seguinte. O Igor, ele é um mestre que vai levar aos últimos milímetros da imaginação. Você exagera. A gente aqui, meros mortais, que estão a fim de criar um negócio ali só pra dar um backgroundzinho, pra não ficar aquela coisa muito perdida, você pode pensar assim, pô, o que eles jogam nessa cidade? Só pra, por exemplo, vai ter uma festa, um evento, então alguma coisa tem que estar acontecendo ali. Sei lá, eles vão estar jogando futebol, vão estar jogando Gwent, vão estar jogando Triple Triad lá do Final Fantasy. O ideal é você pensar nos detalhes que o Dudu tá falando, por exemplo, no que estão relacionados à aventura. Então, isso que o Dudu falou é uma excelente ideia. Principalmente se a sua aventura tiver a ver com jogos. Ah, cara, qual é o jogo comum? Eles vão se envolver nisso. O quanto é importante isso nesse exato momento? É só um elemento narrativo? Você quer que eles joguem? A cultura do ambiente é importante que isso seja pensado de alguma forma. Show. Aí você só passa sobre isso levemente quando você tá narrando. Não, porque de repente tem detalhes que pra você é importante, mas pra narrativa, pros personagens ali, não faz nenhuma diferença. Então, tipo, você vai ficar contando uma história lá. Isso, porque às vezes você começa a falar sobre aquilo e começa a detalhar e você vai virar o Tolkien, vai ficar falando lá horas exatamente, e horas. Você vai embora numa coisa que não é importante, mas ela tá ali. A narração, e se você saber essas coisas da ambientação, elas são ferramentas pra você narrar melhor. Porque se você tá narrando lá que eles estão, vamos supor lá, igual o exemplo que a gente tava dando, de um festival, e tem um jogo acontecendo, por exemplo, a gente jogou uma mesa do bardo que tava tendo um festival, e aí tinha um pau de sebo. Pô, a gente fez lá uma mini quest lá de subir o pau de sebo. E isso foi um evento ali no meio de uma aventura muito maior, que tava rolando uma treta muito mais complicada. Mas isso ajudou a dar uma sensação de que aquele lugar existia de verdade. Então é por isso que a gente tem que sempre prestar atenção, tipo, se tem regras sociais rígidas, se elas são mais soltas, nas pequenas coisinhas, qual que é o sistema de governo ali. Não precisa ir muito a fundo, mas sei lá, se tem uma polícia, se ela é corrupta, se tem um rei, se é um presidente, se é um xamã, ou sei lá. Qual é a religião da área, se isso é importante. E eu gosto de pensar isso do micro pro macro, então. Tô pensando aqui na aventura e tô criando aqui nessa cidade essa cultura específica. E depois eu vou ampliando essa cultura para as outras cidades, entende? Pra você não ter que criar tudo antes de começar a campanha, você tem que pensar na sociedade da cidade vizinha. Ah, sim. Entende? Eu acho também mais bacana você ir criando junto com a galera também essa questão da ambientação da cultura e tudo mais. Você pedir a opinião dos players também no meio da campanha, eu acho muito legal isso. Tipo, cara, como é que é essa cidade aqui? Vamos? Tu conhece a cidade, seu personagem já conheceu essa cidade antes, me fala aí, como é que ela é? Cara, isso traz também o personagem, o jogador, né? Pra participar dessa narrativa, dessa criação da cultura. Eu faço isso muito na sessão 0. Eu dou a oportunidade dos jogadores adicionarem coisas no mapa de acordo com o BG dele. Sim. Cidades, fortaleza, porra toda. E no meio da campanha também é legal que você quer que seja assim? Não existe, vamos colocar no mapa. Aí eu abro meu aplicativo de mapa, gero a cidade, vou fazendo adicionar de população e tal, mas eu tenho uma ferramenta pra isso. Gente, esses caras são muito experientes. O que eu tô fazendo aqui, gente? Eu só jogo lá e tá bom. Eu taco. E como eu tenho uma ferramenta pra criar um mapa, isso facilita muito, porque, tipo assim, eu posso virar pro Dudu e falar, cara, brilha, mano, faz o que você quiser. Você tem como desenvolver uma cidade de onde você veio e tal, tem esses parâmetros aí que você não pode extrapolar, mas fora isso, brilha. Brilha, brilha, brilha. E aí o Eduardo foi e subverteu essa porra toda e fez um personagem num ambiente que não era pra ser trabalhado nesse RPG. E aí eu falei, bom, foda-se, vamos lá, a gente vai trabalhar isso agora. Agora, o Diego, por exemplo, ele fez um nobre, e daí ele criou a família dele. Ele criou uma pequena historinha da família dele. Aí, tipo, minha família tem essa estrutura.
E a gente vivia num ambiente frio, montanhoso, e o nome dos lugares é esse. Aí eu peguei, botei ela num lugar adequado no mapa, onde tinha montanhas perto dos gênios e tal, não sei o quê. Aí eu criei as vilas que estão próximas, porque ele era um duque, então tinha vassalos e papapá. Aí eu fui fazendo. Aí eu posicionei tudo isso no mapa, gerei as estradas entre as... Ataque de oportunidade, Igor. Mas você, mestre, que está nos ouvindo, você não precisa ir tão a fundo, nem Por favor, que seus jogadores façam o lore do universo. Isso super não é necessário, isso é uma coisa que eu gosto de fazer. fazer. O que você precisa O saber, Igor é doente. e o que é importante é você entender o que faz aquele cenário, aquele lugar. Por exemplo, Exatamente. você tem que saber o que faz o Waterdeep ser o Waterdeep. Você tem que saber o que faz o mundo do Senhor dos Anéis lá, a Terra-média, ser a Terra-média. Ou então, por exemplo, um dos meus cenários favoritos, que é Ravnica, que é basicamente vampiro no D&D. Ó, polêmica agora aqui, tem gente que fica brava quando eu digo isso. Mas você tem que saber você tem que saber o que faz aquele lugar, né? Por exemplo, Ravnica é muito legal. E o que faz aquele lugar ser maneiro? São as facções diferentes, as tretas. Então, se você vai criar uma ambientação, em Ravnica, por exemplo, você já tem que ir pensando quais são as possibilidades de tretas que vai ter rolando lá, porque sempre vai ter alguma coisa acontecendo no pano de fundo. E isso pode ajudar a dar aquele respiro numa hora que a aventura vai para um lugar onde você não tá esperando. E aí você pode usar essa tretazinha para voltar pro plot. Exatamente, tipo Game of Thrones. Caramba, é uma temática totalmente diferente. Mesmo sendo medieval e tudo mais, ela tem todo um cenário, assim, uma hierarquia própria, uma cultura política própria, isso é bem interessante. Então você também pegar inspirações de seriados, de filmes, de desenhos, também é muito bom pra você criar uma boa ambientação. Você misturar toda essa coisa louca. Eu gosto muito de pegar coisas de filme que eu vi e tacar em D&D. Também aí. Sim, a gente transforma, até porque é um jeito bom, né, de você pegar emprestado ali um negócio que já tá pronto. E aí você pega, joga ali e aproveita aquilo da melhor forma, né? Basicamente, a ambientação é um acessório pro mestre, pra ele saber as premissas do ambiente. E eu acho que nem é tanto pro mestre. Os clichês do ambiente. Nem tanto pro mestre. É pros jogadores poderem interpretar melhor. Porque quando você sabe onde você tá e você entende ali o que tá à sua volta, você interpreta muito melhor do que você... Cara, vocês estão aqui nessa cidade. Aí tu fica, putz, tem isso aqui? Aí tu mexe e fala, não tem. Ah, tem um ferreiro? Aonde? Ah, não tem um ferreiro. Putz. Mas o cara já sabe que é uma cidade grande. O cara já sabe que, obviamente, tem um comércio, uma loja de poções, alguma coisa assim, um mercado. Então, dar essa ambientação pro jogador é trabalhoso pra caralho, mas pode fazer o jogo ficar mais dinâmico, mais interessante. E a galera ficar mais empolgada, porque a galera vai poder ver, ela vai conseguir ver a rua, ver ali o festival, entender melhor o que tá jogando. Mas, Lara, já que você tá entrando aí nesse assunto da pauta, eu te pergunto, como criar imersão aos seus jogadores? Como criar imersão? Nossa, gente, bota uma musiquinha, pega um vinho, tá? Por favor, esteja de roupa, não narre pelado, gente, é desrespeitoso. Narre pelado. Não, Igor, cala a boca. Não, depende faça isso. da situação, né? Narra D&D. Olha, não, bota uma você roupa. pode narrar nu, desde que você tenha consentimento de todas as pessoas envolvidas. Ou que ninguém saiba. E caso você não tenha consentimento, de preferência não seja visto. Não liga a câmera não, gente, por favor. Mas enfim, você pode utilizar música. Eu gosto muito de música, eu sempre acho. Ainda mais em combate de D&D, que é aquela coisa bem, assim... Se for um combate grande, é uma coisa morada. Pra não ficar aquele silêncio entre as falas, entre a galera fazendo aquele... Mas aí é só você interpretar, né? Não, porque, por exemplo, estamos vendo aqui, rolando dado, ou conversando. Eu acho muito bom botar uma musiquinha pra dar um clima. Música é bom. Música tipo, distrai você, assim, alivia, a sessão fica mais leve. Eu adoro música. Música é o principal acessório da imersão. Eu também sou um cara que, desde a primeira vez que eu mestrei com música. Sim. E antes eu fazia, nossa, caraca, é muito antigo isso, eu pegava e gravava o CD pra botar pra tocar na hora, e eu ficava dando play, botava a track
na hora que ia acontecer as coisas. E eu tinha um No livrinho presencial, lá anotado né? o que tinha. Nossa senhora. Mas o presencial é mais complicado. Ah, mas o presencial, ele é mais trabalhoso mesmo, cara. Sim. Porra, narrar presencial é muito Eu melhor. não acho. Eu acho que online é mais trabalhoso pra preparação. Ah, não, é muito mais fácil. Pega no Google, ó. Meus mapas são todos 5 minutos antes da sessão. Bota no Google, eu acho o mapa lá. Não consigo. Eu preciso de um mapa. Presencial é amor, né? Aquela coisa assim, você tem que... vai rolar aquele olho no olho, então você tem que estar banhado, Tem que estar de de roupa. preferência cheiroso, porque, pô, você não vai Isso ficar... tudo que vocês falaram agora é higiene básica. Isso não é necessário pra você jogar. Isso é necessário pra viver. Ah, para de drama. E além de música e toda aquela... O mapa, ele te dá toda uma... Como se fala? Um efeito visual, né? Então você Sim, pode colar um total. videozinho, você pode ajeitar ali bonitinho. Eu gosto muito de pegar o mapa pronto, porque eu tenho preguiça mesmo. Me jogo. E aí eu crio a lore em cima do mapa pronto, tá ligado? Muito prático também. Pra você Mas tem que uma coisa que, por exemplo, eu gosto muito e é algo que dá imersão e que é algo que eu tenho tentado trabalhar, só que é até um pouco difícil. Pelo menos pra mim, quando eu pego uma aventura pronta, eu tenho dificuldade, porque normalmente o que eu faço? Eu pego, quando eu tô criando a minha aventura, eu crio pequenas narrações pra usar em certos momentos. Então, eu já tento fazer essa narração pronta ter uma narrativa sensorial. O que é isso? Você vai narrar com 5 sentidos. Porque você nunca vai ser capaz de criar uma narrativa melhor do que os seus jogadores na cabeça dele. Então, em vez de narrar o que eles estão vendo só, você vai narrar usando pelo menos 3 sentidos. Ah, vocês sentem o cheiro daquele peido que o Igor deu e disfarçou. Por exemplo, ó, vou narrar assim, você entrando. Lara, você pega, bate na porta, bate 3 vezes, toque, toque, toque. Você sente que na hora que você bate, aquela porta dura ecoa de uma forma estranha. E o som parece ecoar oco, te trazendo uma sensação de mau agouro. Na hora que a porta se abre, o ranger da dobradiça, você parece que consegue sentir o cheiro da ferrugem, de tão rabugenta e presa que está a porta. Na hora que você abre, você sente um cheiro ocre e azedo, e você vê no canto ali uma forma grutuesca e peluda alaranjada, sem uma única roupa. Sacanagem. E ela vira pra você e diz: pão tostado. Meu Deus. Isso foi incrível, mas olha o que você fez. Você fez toda uma narração rápida e com vários detalhes, sem enrolar muito. E foi direto ao ponto. Isso é importante, porque não se perca. Ele fez foi rápido. Você não pode fazer isso toda hora. Isso é um detalhe. Isso é um tchan, entende? É um momento. Eu achei muito legal o que você fez agora. Parabéns. Porque, por exemplo, você tem que pegar... Porque se você, é aquela velha história. Se todo mundo é super, ninguém é super. Exatamente. Então, é um detalhe. Cara, vai chegar uma hora que seus players vão estar assim, tipo... Caralho, velho. Me mata, saca? E aí você tem que deixar o player agir depois disso. Porque senão, se você ficar controlando muito o jogo, o cara vai ficar assim... Pô, cara, eu não posso fazer nada. Você tá falando tudo que eu sei, tudo que eu sinto, tudo que eu faço. Sabe? Pois é. Então, isso é de vez em quando. Dá o que é importante na narração, né? Não adianta você falar... E o piso, ele é de madeira marrom escura. Você escuta um leve rangido ao caminhar. Exatamente. Tem uns panos nas paredes. E tem quadros. Você vê 6 armários. Os armários têm 8 estantes, cheias de livros. Na primeira estante, o primeiro livro é vermelho, e depois azul, e vermelho. Pois é, e a não verde. ser que essa narração seja pra servir a narrativa, o que você tá querendo chegar, não faz Exato. sentido você ficar narrando. Por exemplo, por que eu narrei ela tava batendo na porta e que o barulho da porta era oco e reverberava na cabeça dela com uma sensação de mau agouro? Porque era já pra criar aquela sensação de que algo estava esperando por ela, né? É algo desconfortável. É um terror, e é pra gerar aquela expectativa. Por que a porta ela é enferrujada e demora pra abrir? Porque é aquela coisa de relutância de você entrar num local onde você não sabe o que te espera. Parece até que o ambiente quer que você fique fora. Exato. E aí todos esses pequenos detalhes vão criar na cabeça da pessoa uma imagem muito melhor do que você falar assim, é uma porta verde
ela tá enferrujada. Quando você abre, vocês sentem um cheiro que é meio azedo e vocês veem lá o monstro X. Ou no caso você vê lá o Mestre Migor pelado sentado numa cadeira. Eu tô achando isso muito abuso. Mas foi uma boa. Você é né? nosso monstrinho. Foi um bom exemplo. Eu, particularmente, não teria dito que eu sou laranja. Mas ok. Bem, isso fica a dica então, por favor. Você não é descendente de Tolkien, tá? Para de querer brilhar mais que seus players. Não faça isso. Mas Isso é os importante. detalhes são bons. Então, pega isso e aplica de vez em quando. Por favor. Moderação. E outra coisa legal também é você fazer uma paradinha chamada tem NPCs interessantes. Não tem só tipo, ele é um ferreiro. Tipo... O nome dele é Bob. Qual é o nome dele? É o Ferreiro. Uma dica muito boa que a gente aprendeu recentemente no Caneco, né, Dudu? Foi use o nome dos seus amigos. Isso daí eu aprendi desde a primeira vez que eu voltei. Eu tinha ficado um tempo sem mestrar, né? E aí, quando eu voltei a mestrar, aí eu peguei e falei lá, tipo, tem um personagem assim, assado, tal. Qual que é o nome dele? Aí eu, eita, caralho, eu não tinha pensado no nome dele. O nome dele é... Aí eu fiquei tipo, caraca, que nome que eu dou... Aí eu olhei assim e vi lá o nome da pessoa no Discord, né? Eu falei, o nome dele é fulano. E aí o pessoal gostou e começou a rir e tal. E aí você pegar emprestado aquela pessoa do mundo real e você já tem prontinho ali como narrar se eles te perguntarem qualquer detalhe daquela pessoa. Então use nomes de pessoas de verdade, de atores, porque isso vai te facilitar na hora de você narrar aquele personagem, de você interpretar. Você já vai ter uma ideia de como interpretar aquele NPC na sua cabeça. Ou também uma coisa interessante é você fazer NPCs quando você estiver à toa na sua vida. Você, vou fazer um personagem. Igual você faz um personagem pra jogar, você cria um NPC pra você guardar na tua gavetinha aqui. Então, por exemplo, eu vou criar um ferreiro hoje. Aí você cria uma ficha, você cria ele. Calma, de vez em quando. Para, cara. Não se é de controla. vez em quando, é todo dia. Ai, que horror. Como assim você só cria O Igor já vem lá com NPC de vez em quando? expectativas fora da realidade de uma Fora pessoa da normal. realidade. Como assim, cara? Tem mais o que fazer na minha vida. Como Eu assim, não Lara? crio NPC pra começar de conversa. Só, Lara! Eu jogo ferreiro mesmo e dane-se. Eu falo que é um ferreiro. This is a hook number, Lara! Eu falo que é um ferreiro, é um elfo, entendeu? Vocês veem um troll, vocês veem... sei lá. Pois é, e é uma dica Eu também muito tenho que boa essa melhorar da isso. Lara, porque É uma dica muito boa, é verdade. que eu recomendo ainda pra dar uma utilidade maior? Porque o que acontece? Quando você vai lá e cria o seu ferreiro, você tá criando, não vai criar todos os detalhes, você não vai falar assim, a mãe dele tem tantos metros de altura, ela pesa tanto, não, você vai pensar em arquétipos daquele personagem, aquele NPC. Ou em subverter arquétipos daquele tipo de personagem. Sim, e aí você pode usar isso em outras situações, mudando um pouquinho a coisa. E aí você vai criar um personagem novo. Aí, por exemplo, Sim. pode ser um ferreiro, só que ele é um elfo antigo e rabugento, cansado do mundo, que se dedica simplesmente a ser o mais perfeito possível na sua arte. Ou você pode subverter essa coisa de ferreiro e falar que ele é muito velho e cansado e ele desistiu de ser o melhor na arte. Porque ele simplesmente perdeu a energia e o amor pela forja. Porque as pessoas pegam as coisas que eles fazem e fazem merda com elas. Pode ser também. Ele se sente responsável por isso. É um outro clichê. Sim, então, você cria esse ferreiro, você guarda ele na gaveta, e quando você precisar fazer uma campanha, qualquer coisa, tem um ferreiro aqui, você já, peraí, já vai na ficha dele ali, já tem um personagem pronto na sua cabeça ali. Opa! Olha Agora só! Rogério é um anão. Bom, Rogério é o nome do meu pai. esse é o Rogério Ferreiro. E ele era humano, mas agora é um anão porque vocês estão em Unkrungar. Paciência. Os jogadores precisam saber disso, inclusive. Você só muda. Porque, foda-se. Eu de verdade. tenho muita dificuldade em interpretar NPC, é uma coisa que eu tô trabalhando, tá? Mas eu tenho um pouco de dificuldade de interpretar NPC. Confesso. A gente pode fazer um teste disso aqui agora, Lara. Não faz não. Eu sou muito ruim em improvisar. Tô zoando, Não faz isso comigo, não. Vai ter que cortar. Então, e uma coisa que eu gosto muito de fazer pra tentar melhorar é ver outras pessoas narrando. Principalmente em streaming de YouTube e tal, você pode achar muita gente boa narrando, que vai te dar uma noção muito, muito melhor. E aí, dá licença que eu vou fazer um jabá com o Brave, que o Brave tem uma campanha de Dragonlance, que ele terminou agora, lá no Perdidos do Play, e ele interpreta NPC de forma esplêndida. É uma aula a narração dele, de interpretação também de NPC, fora toda a campanha dele, que é muito legal.
É muito bom ele interpretar o NPC. E ele muda a voz, ele faz trejeitos que te ensinam também como fazer isso, sabe? Você não precisa também elevar o nível até o nível do Brave, que tá muito acima das nuvens. Mas você consegue mudar um pouquinho a voz aqui e ali pra dar uma personalidade na tua interpretação. E isso também ajuda muito na campanha. Mudar a voz é secundário, porque não é difícil, às vezes, ter essa habilidade. Eu, por exemplo, não tenho, mas eu tento imprimir os trejeitos da pessoa quando ela tá falando. Não, fala o cara que interpretou 3 demônios, cada um com uma voz diferente, fazendo... O outro fazendo... E o outro fazendo... Mas meu alcance vocal não é tão longo. Eu não consigo fazer, por exemplo, uma senhora elfa de 800 anos. Minha voz não vai lá, entendeu? E aí é só eu... Com essa voz maravilhosa que eu tenho, fazendo a senhora elfa. Então eu preciso trabalhar outras coisas que não só a voz. Se você consegue fazer a voz, eu acho maravilhoso e eu tenho inveja de você. Verdade. Por exemplo, quando você é um homem interpretando uma mulher, também tem isso. Você não... por favor, gente, você que é homem, não fica tentando fazer uma vozinha fina se você não consegue fazer, tá? Por favor, tenta botar trejeitos na sua fala, trejeitos femininos, sabe? Não é mudar a voz. Em vez de tentar fazer aquela vozinha... Tipo, só pega e faz uma voz normal, mas tenta dar uma suavizada. Tipo, em vez de falar, o meu nome é, sei lá, Rogéria. Fala, o meu nome é Rogéria. A gente aqui no Caneco adora gêneros de Rogério. E outra coisa que é importante você ter esses NPCs interessantes é pra que eles criem uma empatia dos jogadores com o mundo. Sim. Não, mas aí a gente tem que falar sério sobre isso, Dudu. Isso é importante. Isso é muito importante. Tudo aqui é importante. Tudo aqui é importante, Igor. Uma forma de você fazer a galera gostar dos seus NPCs é eles têm algumas características. Sentar e escrever uma dissertação sobre a psicologia de Rogério, o ferreiro anão. Mas você pode adicionar alguns adjetivos a ele. 3 é uma boa regra. 3 eu acho bom. 3 adjetivos pro seu NPC. 2 bons e 1 ruim. Ou 2 ruins e 1 bom, dependendo. São 2 características boas, tipo... ele é um bom vendedor. É sempre assim, eu sou um grande... Ele é um bom vendedor, ele é muito simpático, alérgico a cigarro. Ou ele fede. Você não gosta do cheiro de mel. Exato. Porque, de repente, um dos seus personagens é um urso. Eu não sei. E aí... Quando você estiver fazendo esse personagem, você já vai ter pelo menos uma diretriz de como se comportar. Se ele é simpático, você faz ele rindo muito, ele falando com as pessoas sem precisar ser chamado, ele indo até os jogadores pra falar coisas. Se ele mas ele não necessariamente precisa ser solícito, sacou? Existe uma diferença. Sim. Uhum. Se ele é um bom vendedor, então ele negocia, ele tem preços bons, tem contatos, e daí você vai fazendo o que você achar necessário ali pra justificar o que é um bom vendedor na sua cabeça. Você não precisa escrever. Ele é um bom vendedor. Tem muitos contatos. Ele tem um contato com o fulaninho da loja tal. Foda-se, improvisa isso depois. O ponto é, o cara é um bom vendedor. O que faz um bom vendedor? Se você precisar disso, você desenvolve. Você não precisa, sei lá, você vai criar esse vendedor aí. Você não precisa saber se ele vende gesso ou se ele vende tijolo. Ele é um bom vendedor, não interessa o quê. Mas então, é difícil também criar um NPC assim, mas é importante você criar um NPC vilão com uma personalidade foda. Calma. Antes de a gente chegar no vilão, a gente pode falar sobre matar os NPCs que os personagens gostam rapidamente. Faça as pessoas se pegarem seu NPC. Mata eles. Mas é tão clichê, Sim, nossa, se você quer engajar os seus players no mundo, torne pessoal. É igual, você tá lá. Por exemplo, eu preciso fazer os players se importarem com um negócio que eles em si, os personagens deles, não vão se importar jamais com isso. Sabe o que você faz? Coloca ali, por exemplo, uma ideia que eu dou aqui que eu fiz. Bota 3 órfãos pra virarem aprendiz deles. Faz eles treinarem eles e eles falarem assim, você quer treinar ele pra ser o quê? Quem sabe se você treinar, ele vai ganhar uma classe, ele vai ser um sidekick, pode virar mago, pode virar guerreiro, pode isso, aquilo. E aí eles vão se dedicar pra criar aqueles personagens e desenvolver eles. E aí você vai trabalhar isso por um longo tempo, pelo menos umas 5, 6 sessões, até você ver que eles estão ali apaixonados, meu bebê, minha criança, nossa senhora. E aí você vai, o que você faz, Dudu? O que você faz? E aí quando você precisar daquela ferramenta narrativa pra dar aquela porrada, cara, aí você pega e vai com toda a calma, tranquilidade e pergunta pra eles assim, tipo,
já que você pôs 3 crianças, você pede assim, precisa fazer tal coisa, quem é que... Aí um dos 3 tá pedindo pra ir, você vai mandar esse ou esse. E aí deixa os players terem a ação, porque é importante os players terem o protagonismo. Que aí ele vai escolher. Isso é uma coisa que você aprende com filmes de terror. Uhum. Porque um bom filme de terror tem muito a ver sobre responsabilidade. Você vai ver com o seguinte: Alien. Quem fez a merda? Foram eles. Eles não podem trazer o bicho pra Terra, eles não podem fugir, porque eles foram na outra nave, eles fizeram não sei o que lá, eles trouxeram a porra do bicho, eles foram mexer no ovo. Então, assim, é sempre sobre você se sentir responsável pela pica. No caso deste filho da puta matando meu filho... O quê? Eu escolhi que ele fosse comigo. E aí o Dudu foi e lançou uma bola de fogo na minha cara. Acontece, né? Seu desgraçado. E aí eu me sinto responsável pelo fato de que eu decidi que o NPC vinha comigo. A agência dos jogadores é a coisa mais importante, a Lara tá 100% certa. Não é? E tipo, eu vou te contar, Igor, eu sabia. Eu fiquei, faz. Eu te odeio. Então... A Lara foi minha consultora, né? Você sabe que você vai jogar Demon Lord comigo, não sabe? Eu Lara? não sei de nada não, ninguém me chamou ainda não. Você tá fudida, Lara. E outra aí você dica que tem é você manter uma anotaçãozinha das consequências das ações dos seus Pra players. você não esquecer. Exatamente. Não se esquece. Por exemplo, Muito bom você acompanhar o que eles estão fazendo. se você tem uns players vamos supor, em Waterdeep. Aí os players vão lá e eles resolvem tacar fogo nas coisas pra criar uma distração. Nossa. O que você faria, Lara, pra punir esses players aí? Porque o Waterdeep tem um sistema judicial, tem polícia. Não tem uma delegacia de polícia, tem várias, né? Guardas. Vai ter um monte de NPC forte. Olha, você pegou num ponto agora, cara, que eu tenho uma experiência com isso. Os meus players estavam em Waterdeep e eu tava narrando Tirania dos Dragões. Cortei. E caramba, cara, meus players estavam na taverna. Portal do Bocejo, né? Portal do Bocejo, não? O Portal que boceja. Portal do Bocejo, Portal Bocejante. Exatamente. E aí eles começaram a lutar lá dentro. Porque um deles era do Zentarim, e aí teve aquela briga com o Xanatá lá dentro. E aí, meus amores, o mago doido da minha party tacou uma bola de fogo dentro Mas é um imbecil, do negócio. Não fala assim não que é meu namorado, Eric. Então, ele tacou a bola de fogo. E aí o que acontece é tudo de madeira, meu irmão. E aí o que eu faço? O que eu faço? Começou a pegar fogo, aquela brigalhada, e eles correndo, e os caras correndo pra cima deles, e todo mundo vindo. E eles saíram pela cidade e estavam sendo procurados pela polícia. Então, eu fiquei tão desesperada, gente. Foi muito... Eu falei, gente, não, parou a sessão aqui. Vocês saíram correndo da taverna, a taverna tá caindo aos pedaços. Vocês destruíram um lugar icônico que tá ali há mais de 300 anos. Uma bola de fogo, parabéns. Mas aí você tem que dar consequências a isso. É aquele momento que, como amigo, você quer olhar pra pessoa e falar: você é um imbecil? E aí, como mestre, você só tá tipo: puta que pariu, hein? Vocês estão de parabéns! Eu solto uma bola de fogo. Lara olha pro namorado: Eric, o que você disse? Amor, eu lancei uma bola de fogo. Ok. Olha pro mapa, calcula os 12 metros. Beleza. Deixa eu ver uma coisa rápido. Dá uma lida na descrição da magia. Ela bota fogo nas coisas? Bota sim, eu tô olhando aqui. Bota fogo em tudo que é inflamável. Ah, tá, beleza. Aí, Lara respira, né? Gente, foi muito tenso. Bom, vocês veem o mago do grupo começar a falar as palavras. Uma bolotinha de calor aparece no meio da taverna de madeira. E aí você nota todos os players percebendo que isso tá prestes a acontecer. Gente, foi muito tenso. Foi tão tenso que, tipo, eu não sabia o que fazer. Então. Você podia ter matado eles ali, porque todas as pessoas iam atacar eles de volta. Pô, é fácil, né? Matar um player é muito fácil. O difícil é você contornar a situação, eu sei. Mas a situação em si, eu fiquei tão desesperada que eu parei a sessão ali. 12 metros de fogo. A taverna tem 3 andares, eu suponho que não pegue os 3. Nego olhar pra baixo, tem o mago e tudo pegando fogo em volta. Quem fez? Gente. Detalhe, o mago tem que estar registrado, né? E exatamente, ele tava. Então, o que aconteceu? Você tem que tomar atitudes, né? Você tem que tomar... Mas, por exemplo, eu como a Lara, eu concordo que simplesmente matar não é a solução mais legal. Mas, Dudu, você tem que entender que não tem escapatória. Não tem escapatória disso. O cara entrou numa taverna,
lançou uma bola de fogo e todas as pessoas dentro da taverna não morreram. A única coisa que você faz é virar pra esse filho da puta e simplesmente começar a atirar nele. Então, eles tiveram que fugir. Eles estavam perto da saída, já estavam fugindo, sabe? Ele tacou a bola de fogo, porque tinha inimigos lá dentro. Mas eles também estavam lá dentro. Enfim, você tem que dar consequências pra esse cara, pra esse jogador, pra essa ação que ele fez, sabe? Você tem que botar uma consequência. Então, eu deixei eles fugirem e lá fora eles foram perseguidos e tal. Mas, você faria o quê? O que você faria, Dudu? Por exemplo, eu acho que eu teria duas abordagens. Dependendo do tamanho da merda que eles fizeram, pode chamar a atenção e aí alguém da prefeitura da cidade, por exemplo, em Waterdeep, pode contratar um grupo de aventureiros poderosos pra ir matar eles, né? Exatamente. E nem precisava, porque o Waterdeep, se você for ver a lore do Waterdeep, eles têm a cavalaria grifo. Sim. São soldados voando em grifo. Então, em 2 minutos, eles estariam lá e estariam prendido todo mundo. Com mágicas poderosíssimas. Pois é, e aí o que acontece quando seus jogadores fizeram uma rebelião, por exemplo, e eles conseguiram divergir os grifos pra outro lugar? E aí a polícia tá em outro canto, né? Olha, aí tem uma perseguição na cidade. Não, sabe o que acontece? Você não tá esperando. Você, como mestre, nunca tá esperando essas merdas. Aí você tá lá, você conversa com seus players, planeja toda uma forma deles invadirem um local e tal, e aí, de repente, eles fazem tudo ao contrário do que tá planejado. Ai, não, nem me fala É que sempre assim. esse mago que tacou bola de fogo dentro da taverna, ele foi o mesmo mago que em alto mar, sabe? Em um navio, ele tacou fogo no navio. Nossa Então... senhora. Não, é porque ele tem... Mas é uma coisa interessante que vocês têm sempre que se preparar, porque seus players sempre vão querer tacar fogo nas coisas pra resolver. Que é fácil. É. Esse é o problema. Bola de fogo é uma solução prática pra muita coisa, Aí, cara. qual que é a minha sugestão? Narra, quando eles tacarem fogo em coisas, coloca eles matando NPCs inocentes. Coloca e descreve uma cena bem gore do NPC morrendo e faz, nem que seja assim, rapidinho. Por exemplo, quando meus players tacaram fogo nas casas da cidade, eu peguei, narrei que tinha crianças gritando pela mãe, que tinha gritos, e aí de repente os gritos pararam e ficou só um cheiro de carne queimada. Pá, dá aquela responsabilidade. Aí, beleza. Se seus players você... não quero botar os guardas da cidade atrás deles, ou então, tipo, não tem. Cara, uma cidade vai ter um NPC forte. Cara, na minha sugestão, assim, você quer botar um NPC pra caçar eles? Bota um mago. Um mago de level alto, ele vai chegar igual o Darth Vader, saca? Tipo, ele chega, as coisas começam a distorcer, sabe? A realidade distorce, porque ele é tão poderoso que a realidade distorce. Eles só vão ter uma opção, é fugir. E é pernas pra quem te quero, e vamos ver quem é que vai ficar vivo, porque eles não têm condições, subsídios de lidar com essa coisa. Então eles vão fugir. Se eles conseguirem fugir, você pode até narrar. Uma dica que eu dou, joga o jogo do Star Wars lá, o... Fallen Order? Que? O Star Wars, é Fallen Order, não é? Aquele do... O que saiu agora? Esse último. Isso, é o Jedi. É esse aí mesmo. Joga o Jedi Fallen Order. E quando você chegar no final, faz uma cena do mago chegando, sendo parecida com a cena na hora que você encontra o último inimigo. Você bota assim, por exemplo, o Darth Vader chegando, como é que ele chega? Ele chega distorcendo as coisas, sabe? As paradas começam a se quebrar, todo mundo cai no chão porque ele usa força, e aí os caras têm que fazer um teste de vontade pra ver se eles não começam a correr, se mijar, e se eles conseguem ficar em pé. Eles precisam fazer um teste de medo, precisam fazer um teste de força pra poder ficar em pé, porque tem uma força gravitacional empurrando ele pra baixo. Mas ataque de oportunidade. Isso aí é a criação de um NPC foda. E é o vilão que você tem que criar, que você tem que dar uma bagagem pra ele, uma lore, que seja uma coisa bacana, uma personalidade forte e toda uma ficha bem feita, entendeu? Que eu tenho dificuldade de fazer isso. Então você tem que criar aquele personagem que é o personagem central, pelo menos daquele arcozinho, que seja um personagem que vai dar peso a esse encontro. Então você tem que ter essa personalidade dele e saber interpretar ele de uma forma adequada pra passar esse medo, essa imponência, entendeu? Porque de repente o cara é muito foda, mas se você não mostrar que ele é foda, os players vão cagar e vão tentar atacar ele, mesmo sem chance de vencer.
Aí os caras vão pra morte certa. Quando você chegar com seu NPC foda, não faça rolagem de dado que dependa do resultado do dado pra poder funcionar. Isso é. Minha dica é save throw. Porque aí quem rola são os jogadores. Entendeu? Isso. Porque às vezes você tá lá, você fez um personagem foda, tá lá super mega fodão, aí você vai e rola um. E aí, você vai fazer o quê? Você vai mudar o resultado do dado na mão peluda? Não. Você tem que ser honesto. Só que você tem que ser esperto também. Então, em vez de você rolar, bota os jogadores pra rolar, que aí quem vai se ferrar são eles. Não há necessidade de se jogar contra si mesmo. É assim. O que a Lara falou é muito importante. O NPC mais importante de toda a sua aventura são os seus vilões. Não interessa. Se eles forem chatos, a aventura vai ser chata. Ninguém vai se importar porque o cara é chato. Eles vão ficar, ai meu Deus, porra, por que a gente não mata esse filho da puta logo de uma vez? Ele é muito chato, que não sei o quê. Ele tem que ser interessante. Se não for interessante... Ou pior, quando você dá toda a campanha falando que o cara é foda, o cara é foda, o cara é foda, chega na hora do vamos ver, o cara é mó broxa e morreu rápido. Também não é legal. É tão triste isso. Eu fico, caraca, era isso? Passei 6 meses pra isso? Ou o contrário, você tá fazendo uma campanha gigante e tal, não sei o que, chega no final, os jogadores morrem em 3 turnos. Aí você fica, mas gente, vocês estavam tão preparados. Mas às vezes acontece. E isso acontece muito com o Tirania dos Dragões, quando os caras vão impedir Tiamat de sair do buraco. O que acontece? Ninguém consegue. E a pai morre toda ali. Então você tem que ter um monte de NPC na hora, porque Tiamat mata todo mundo. Durante essa aventura, você tem que fazer um monte de coisa que você não fizer lá no primeiro livro, você morre no final. Porque você não vai ter ao nível. Porque tudo bem que D&D, quando chega no nível 15, já tá quase um deus, né? Mas Tiamat é muito poderosa, então acontece muito é clássico. Já tá completamente imbecil no nível 15. E é por isso que a gente enfatiza que as consequências das escolhas dos players, elas têm que importar pro mundo. Por exemplo, em Witcher, é isso que faz o jogo parecer vivo, né? Que faz você se importar com aquela história. Porque você tem a sensação, nem que seja só a sensação, e que na prática não seja verdade, de que você tá participando na história, que você tá moldando aquilo com as suas ações. Que é o que a gente falou no início do cast sobre a agência dos jogadores. Por favor, não tira a agência. E outra coisa também é você deixar os jogadores participarem dessa criação de cenário com você, sabe? É bom. Quando você controla tudo e você fica sobrecarregado, e não é função do mestre também e tomar tudo conta de tudo, sabe? É uma narrativa compartilhada. Você se cansa, você é trabalhoso. É muito cansativo e às vezes fica até meio controlador da sua parte fazer tudo, sabe? Deixa eles participarem, sabe? Deixa eles descreverem o cenário que vocês estão. Cara, vocês entram numa sala, me fala, o que você tá vendo? Vamos ver. Não, a floresta. Tenta fazer eles participarem, eles narrarem a ação do que... Como é que você matou esse cara? Me conta aí como é que você... Sim, uma coisa que é isso muito boa bom. é isso. Por exemplo, eu gosto de quando o jogador consegue matar um NPC e que ele tirou uma rolagem alta, eu falo assim, cara, como você matou? Isso, faz a pessoa se juntar, a se animar mais e fazer ela narrar um pouco também. E isso te ajuda pra caramba, dá boas risadas às vezes, o cara logra, fala uns negócios loucos. Tem uma função que tem no livro do Oath of the Abyss, que fala pra você que o jogador tem, quando ele pega insanidade, tem uma regra de insanidade lá, e você fala pra ele, cara, você ficou 1 minuto insano, o que você fez? Você fez uma loucura, o que você fez? Você ficou doidão, fala pra mim. E tipo, o cara narrar, por 1 minuto eu subi pela parede, eu fiz isso, fiz aquilo, sabe? Então, isso é bom. Isso faça, por favor. Te alivia como mestre e traz os jogadores pra dentro da sua imersão. Uma excelente dica. Então, minha gente, a gente já deu aqui várias dicas para você conseguir aumentar a imersão e a ambientação nas suas partidas. Fazer seus jogadores se engajarem e se importarem com aquele mundo. E uma última dica que eu dou é, quando você for fazer aquele antagonista, porque nem sempre ele vai ser o grande vilão da aventura, mas sempre tenha um antagonista pronto ali no seu bolso, caso você precise, porque você nunca sabe quando seus players vão tacar uma bola de fogo na taverna, né? Exato. Uma coisa importante pra gente explicar aqui é que o drama, ele exige que haja consequências. Se você não tiver nenhuma consequência, a imersão vai ser completamente quebrada, porque os jogadores vão parar de acreditar no seu mundo. E isso é a coisa mais importante
Vai ficar muito mecânico, vai ficar muito... estamos jogando um jogo, sabe? Não... Exatamente. E você precisa entrar no meio termo disso. Você precisa ter o jogo pros jogadores e você tem que ter a imersão pros personagens. O que você precisa fazer? Pense na história dos seus jogadores. Entenda, como a gente já falou no passado, como os personagens dos seus jogadores funcionam e aproveita isso pra narrativa. Muito bom, background. Se você conseguir ser capaz de compreender o que seus jogadores gostam, o que eles estão procurando com os personagens que eles estão criando e quais são as características dos personagens deles, vocês vão conseguir desenvolver vilões que eles têm raiva, que eles odeiam, NPCs que eles adoram. Tudo, a coisa mais importante que você vai fazer no seu RPG é tentar entender os seus jogadores e os seus personagens. Por ser os personagens, no caso, os personagens dos jogadores, né? Os personagens que estão na história. A história não é só do mestre. Você nunca vai ouvir alguém falando, não, porque meu mestre fez uma coisa muito incrível com o meu personagem. Ele sempre fala, cara, eu fiz um personagem muito maneiro e aconteceu uma coisa assim comigo. Porque RPG é uma coisa pessoal. Cada um lida com as coisas que acontecem de uma forma. Se você conseguir compreender o que seus jogadores estão desejando, o que eles querem, o que incomoda eles, você vai conseguir desenvolver uma narrativa que seja envolvente. Ainda que ela seja simples, tudo que importa é a emoção que seus jogadores têm com ela. E você cria emoção com o drama. E não é drama de fazer as pessoas ficarem tristes. É o drama, é a emoção. Drama com letras maiúsculas, a gente fala aqui no Caneco Furado. O drama, ele exige. Simples assim. Não, o background que o cara cria é muito bom quando o mestre usa do background, cara. Tu fala, caramba, né? Eu fiz um personagem com background muito legal, que não é um órfão, que é um guerreiro que anda por aí, sabe? Então o mestre usa isso e você fica, caramba, que legal, e te envolve. É muito bom você juntar, eu gosto muito de juntar o background junto com a quest principal. E fazer a galera se envolver, e fazer os backgrounds se envolverem. Só que a pessoa fazer uns personagens porra louca, nada a ver um com o outro, né? É complicado. Mas a gente tenta. Aí fica difícil, né? É meio foda, mas é bom você tentar, porque faz bem. Mas isso é muito importante pra você como mestre, gente. Olha o background, que é horrível você chegar numa campanha e vocês estão numa taverna, vocês estão lá na puta que pariu. Como assim? É meio seco, mas... Aí vai, um dos personagens é um monge que não bebe e ele nunca saiu do monastério. E como que ele foi parar nessa taverna, né? Exatamente, você no nada, tá lá. Não, você tá lá. Exatamente. É meio frustrante, porque você quer interpretar aquele personagem que você criou. Como é que você vai interpretar um monge com voto de não agressão? Sabe, numa campanha super braba, tipo Mad Mage. Pois é, não tem como. Sabe? Você vai ter que falar com todos os goblins antes. Na pior das hipóteses, quando você tá numa mesa onde você não preparou nada e aí eles chegaram no final mais rápido do que você esperava e você não tem ainda um inimigo criado, minha dica foi o que eu fiz uma vez na aventura de Sétimo Mar e deu super certo. Cara, descreve um inimigo, o exemplo de um cara extremamente forte, extremamente poderoso, extremamente isso ou aquilo, algo assim que os seus jogadores vão falar assim, eita caraca, e bota a voz do Anderson Silva nele, faz aquela vozinha assim. Eles vão ficar assim, caraca. Aí tipo, o que eu fiz? Aí botei lá, vocês veem um cara de 2 metros de altura, ele pesa mais ou menos, você vê que ele é muito forte, deve pesar mais de 100 quilos, ele tá segurando a espada, ele quase não fala nada, ele só tá com a cara fechada, barbudo, tal. Ele vem com a espada dando pra cima de vocês, aí ele começa a lutar sem falar uma palavra. E aí eles começam a lutar, tal, e aí quando eles começam a vencer, chega uma hora que ele fala, vocês vão se arrepender. E aí os jogadores começaram a cair na gargalhada. Vai dar aquele borogodó que às vezes você precisa pra tornar aquela mesa memorável. Porque no fim das contas, a gente vai jogar pra criar coisas bacanas e pelo massa velho no final das contas. Às vezes pode ser um massa velho sério, às vezes pode ser um massa velho completamente porra louca. No fundo é sempre um massa velha. É sempre você tá tipo, porra mano, que foda essa aventura. E tipo... Sabe, fazendo um aperto de mão secreto com seus amigos. Ó aquilo, caramba, tu lembra quando o Eric tacou fogo na taverna? Puta que pariu, cara. Aquilo foi memorável. Uma vez, guerreiro da minha party, eu não tava mestrando. O maluco olhou pro mestre, sério, não, de verdade, ele tava concentrado. Ele vira pro cara e fala assim, eu mergulho
Não, presta atenção, a gente tava num barco, no lago, querendo falar com um dragão. O guerreiro de armadura pesada olha pro mestre e fala: eu mergulho. O mestre olha pra ele. Eu lembro, cara, em detalhe, 2 segundos. Eu já tava, tipo, ia falar uma parada, o Marcos olhou assim pra mim, tipo, não, cala sua boca, sabe? Ele olha pra pessoa e fala: como você faz isso? Dando a chance. Você viu ali? Ali ele passou a mão na cabeça dele. Ali ele falou: te dei a oportunidade, fala que tirou a armadura. E o brother respondeu o quê, Lara? Eu mergulho. Dei um passo pra frente. Todos na mesa respiram. O mestre começa a rir um pouco e ele responde: perfeitamente. Você afunda feito uma pedra pelo peso da sua armadura. E aí, a realização, sabe? Fudeu, eu vou me afogar e tem um dragão nesse lago. E é aqui que a gente acaba o nosso cast de hoje. Espero que vocês tenham maravilhosas aventuras com histórias memoráveis como essa que eu e o Cubas contar. Por favor, façam merda nas suas mesas. Estraguem tudo pro seu mestre, porque só assim a gente consegue improvisar melhor. E eu acho que o mestre que nunca passou um negócio desse é uma criança. É apenas uma criança. Dudu, bota as cadeiras pra cima, vamos limpar essas mesas que a cerveja acabou.